E lembrando, pessoal, que nesta resolução nós temos algumas novidades. Uma delas, por exemplo, no artigo 13 está aqui, ó, a atribuição de funções de ATB, né? Nós não podemos mais falar ATB financeiro por causa do Conselho de Contabilidade, né? Não se permite falar ATB financeira por causa disso. E aí a Secretaria de Educação, ela está criando aqui, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Não é novidade, é novidade em se tratando desse governo, mas já teve situação em que houve autorização para contratar o ATB financeiro, inclusive tinha como ATB financeiro, não pôde usar esse nome porque tiveram um problema jurídico com esse nome, mas o artigo 13, parabéns para o governo que está cedendo isso aí, ele está autorizando a contratação de um ATB, né? Então o diretor de escola ele vai poder garantir um servidor efetivo para exercer as atividades relacionadas à caixa escolar. Parágrafo único diz o seguinte, ó, se inexiste servidor efetivo, a unidade de ensino poderá contratar um ATB, observado o quantitativo estabelecido no item 2.1.8 do anexo 2 dessa resolução. Novidade em relação a ser servidor efetivo e novidade em relação a essa questão do parágrafo único AI. Vamos seguir aqui o artigo 14, que vai falar sobre a atribuição da composição, agrupamento de aulas entre os professores efetivos, devendo ser feito no limite da carga horária obrigatória, evitando aí fracionamento de cargos. Aliás, é horrível, né? Você chega na escola para pegar a convocação, um cargo completamente fracionado. Mas isso aqui, pessoal, é num primeiro momento. Tá? Num primeiro momento, você organizando a escola. Agora nós estamos falando em organização da escola. As vagas que eventualmente sobrarem, depois dessa distribuição, depois desses critérios complementares, a própria resolução ela vai falar que vai para convocação. Mas que a escola deve evitar fracionamento, né, de cargos, isso também não é bom. E aí segue o vídeo aqui, falando que tem que tomar muito cuidado com essas vagas, olha aí, ó, professor efetivo, com formação especializada nos termos da legislação vigente, poderá atuar nas funções para atendimento à educação especial em unidade de ensino com vaga disponível sucessivamente nas seguintes situações. Então presta atenção aí, que eu estou me referindo a professor que possua alguma habilitação específica. Então nesse caso, o professor que é efetivo, com formação especializada nos termos da legislação vigente, ele poderá atuar nas funções para atendimento à educação especial em unidade de ensino com vaga disponível sucessivamente nas seguintes situações. Vamos apresentar isso para vocês. 1. Servidor efetivo excedente nomeado para o cargo regente de turma pelo edital 05/2014. Então, tranquilo. Professor em efetivo exercício na escola, mas na situação de excedência. E professor efetivo excedente na unidade escolar é o item 3. Ainda temos um 4 aqui, ó. Pode ser atribuído como extensão de carga horária opcional, desde que não possua saldo de aulas para componente curricular para o qual foi nomeado e demais componentes previstos nos itinerários formativos e nas atividades integradoras. Então isso é importante porque nós estamos falando agora sobre a questão da educação especial. Nós temos outras orientações aqui, e aí, pessoal, se você distribui, faz a atribuição de cargos, funções, fez a organização da sua escola, com base nos critérios complementares na resolução. Aí o que você faz? Você vai enviar o restante das vagas para um professor habilitado de outra unidade de ensino, que ficou excedente. 2. Professor habilitado da própria unidade de ensino, com jornada semanal inferior a 24, em regime de extensão de carga horária obrigatória. 3. Professor habilitado da própria unidade de ensino em regime de extensão de carga opcional, carga horária opcional. E o 4 aí entra os convocados, é a convocação de candidato habilitado, observando-se a ordem de prioridade estabelecida na legislação vigente. E um último aqui para fechar, o professor efetivo na própria unidade de ensino em regime de extensão de carga horária permitido. Pessoal, é isso aí. Vamos continuar aqui com o vídeo, porque essa resolução ela não é pequena. Mas aqui eu já vou pular algumas questões, eu vou direto lá para o artigo 20, onde vai falar sobre as aulas de um mesmo componente curricular que por exigência curricular ultrapassem o regime básico
do professor, elas devem ser atribuídas obrigatoriamente ao mesmo professor regente de aulas com pagamento adicional. O que é isso, pessoal? Isso é o adicional de exigência curricular, tá? Então veja bem, pessoal, com um pagamento adicional enquanto permanecer nessa situação com a devida repercussão na carga horária destinada à atividade desta classe. Então, nesse caso aqui, pessoal, são aulas de um mesmo componente curricular que, por exigência curricular, ultrapassa o limite do regime básico. O professor pega, às vezes, 16 aulas, mas ele tem que dar 18, obrigado, senão a turma dele já vai ficar sem 2 horas a aula, entende? Isso é bem tranquilo de entender. Agora, aqui está falando em relação ao professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas, está no artigo 20, parágrafo 1º. A carga horária do professor que cuida do aluno aí, cuja situação exija, né, a presença de um professor de apoio, né, intérprete de Libras, guia, intérprete que exceda as 16 horas semanais, ela deve ser computada como exigência curricular, com a devida repercussão na carga horária. Bom, isso aqui é material técnico, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque senão fica muito pesado, né? Mas vai falar sobre adicional de exigência curricular e mais embaixo, né, vai falar sobre a ampliação de carga horária do professor efetivo. Lembrando que essa ampliação ela pode ser publicada no Jornal Minas Gerais, depois que ampliou a carga horária. Às vezes o professor entra com 12, tem ali uma vacância, né? E aí ele completa a carga para 16 e torna obrigatório ali os 16 aulas enquanto o servidor estiver na escola, estiver com essa situação. Ele só perde, aí tem que mandar publicar no Minas Gerais, isso é ampliação de carga horária, e aí ele só vai perder se ele mudar de escola e aceitar uma redução na sua carga horária. Da extensão de carga horária do professor efetivo, está no artigo 23 da resolução. Lembrando que nós temos 3 situações, que é a extensão que é obrigatória, que é o professor que tem carga horária inferior a 24. Tem também aquela que é chamada de opcional, né, quando se tratar de aulas destinadas ao atendimento de demanda da unidade de ensino, componente curricular diferente da titulação do cargo do professor, ou aulas em caráter de substituição, né, ou mesmo professor que cumpra uma jornada semanal de 24 horas em seu cargo, essa é chamada opcional. E tem a extensão permitida, que é em caráter excepcional, ao professor não habilitado no componente curricular das aulas disponíveis para extensão, desde que, aí vem falando aqui, não haja na localidade, enfim. E aí, pessoal, lembrando, né, que quem tem 2 cargos, ele também pode ter extensão de aulas, inclusive que ultrapasse 32, desde que esse ultrapassar 32 seja exigência curricular. Então pode até ter um pouco mais do que 32, até o limite da exigência curricular. Agora, atenção para esse aspecto aqui, está no parágrafo 7º do artigo 23 da resolução que trata sobre extensão, que ela vai falar o seguinte: é vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se encontra afastado do exercício do cargo, com exceção da situação disposta abaixo. Aí tem algumas questões. Então, quem é que não pode pegar extensão de aula? Vamos lá. Vamos passar um por um aqui. Professor efetivo em exercício na função de vice-diretor poderá ser concedida a extensão de carga horária, a ser cumprida na regência de aulas, na unidade de ensino de exercício, onde exerce a vice-direção em turno distinto e compatível com o exercício da sua função. Então tem algumas exceções aqui, onde se permite, né, vamos dizer assim, a extensão de aula, porque é vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se encontra afastado do exercício do cargo, com exceção da situação disposta abaixo. Já tem esse item 1, que é no caso do vice-diretor, só para corrigir aqui a discussão. E no artigo 24, a extensão de carga horária será concedida ao professor regente de aulas a cada ano letivo e cessará, ela acaba imediatamente quando ocorrer algumas questões. Por exemplo, o servidor que pegou a extensão desiste. O segundo, reduz o número de alunos e turmas na unidade de ensino. O 3 é um retorno de titular, ele retornou, pegou as aulas dele, já era. 4, provimento do cargo, exceto a hipótese, aí vem falando aqui algumas questões da resolução. Movimentação de professor, afastamento legal superior a 60 dias. Tá, pessoal? E para LTS, consecutivas ou não, que ultrapassem 60 dias no ano, exceto quando se tratar de licença maternidade, a gente tem essa prerrogativa.
Resultado insatisfatório de avaliação de desempenho individual. Requisição da aula do professor efetivo habilitado no componente curricular. E aí, no caso, né, quando é somente assumida essa extensão para o professor não habilitado, viu, pessoal? E ocorrência de falta no mês, que não pode ser em número superior a 10%. Falta, perde a extensão, e aí, nesse caso, essas aulas são disponibilizadas normalmente para convocação. Vamos lá, vamos seguir aqui, porque tem uma situação aí do AEJ, que é o Adicional de Extensão de Jornada, e aí eu vou falar de algumas leis específicas que me perguntaram recentemente no canal da Educação, porque esse adicional ele pode integrar mediante uma opção expressa do servidor, ou seja, ele coloca lá, eu quero que desconto, eu quero que não desconto, a base de cálculo da contribuição previdenciária, de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64/2002. Ah, pessoal, por quê? Tem gente que pergunta assim, eu pago ou não pago? Normalmente eu gosto de pagar. Se você pega todo ano, eu gosto de pagar. Porque depois de 10 anos isso é vinculado, pessoal, à sua aposentadoria. Tá? Fique atento nisso aí. É só isso que eu tenho que dizer. 10 anos, você pegou extensão 10 anos consecutivos, sempre com contribuição, você vai levar para a sua aposentadoria. Agora, vai falar aqui sobre atribuição de turmas, aulas e funções no CISADP. Isso eu não vou falar porque é atribuição do gestor escolar. Vai falar também da situação do diretor e do vice-diretor, questão da carga horária. Já estamos encerrando o vídeo aqui, pessoal. E é bem resumão mesmo.